Hoje, antes de qualquer pensamento ganhar forma, antes de qualquer preocupação tentar encontrar espaço dentro de mim, eu deixo meu coração silenciar, porque há momentos na vida em que a alma simplesmente pede pausa, pede descanso, pede um lugar seguro onde possa se deitar e respirar sem medo. E é nesse instante silencioso que eu percebo: Jesus está aqui. Não porque eu o vejo com meus olhos, mas porque algo dentro de mim se torna diferente quando me volto para ele. Como se o ar ficasse mais leve. Como se o peso nos ombros derretesse devagar. Como se uma ternura suave tocasse lugares que eu mesmo tinha esquecido. É nessa presença, tão delicada, tão profunda, que eu começo esta oração. Uma conversa que não nasce da mente, mas do espírito. Daquele lugar lá dentro que só Deus alcança. Senhor Jesus, hoje eu venho diante de Ti com um coração que transborda gratidão. E não é uma gratidão comum. Não é aquela que aparece apenas quando tudo está bem. É uma gratidão que foi moldada nas minhas lágrimas, nos meus medos, nas minhas perdas, nas minhas dúvidas. Uma gratidão que nasceu nos dias escuros, quando eu achei que não havia mais esperança. E mesmo assim, tu estavas lá. Quando eu olho para trás, Jesus, e vejo a minha própria história, eu percebo que a tua bondade estava escrita em cada página, até mesmo naquelas que eu gostaria de rasgar, até mesmo naquelas que doeram tanto que eu pensei que nunca iria me recuperar. Mas a verdade é que todas elas foram tocadas pela tua mão. E por mais que às vezes eu desejasse capítulos diferentes, hoje eu entendo. Tu estiveste comigo em todos eles. Nos momentos em que eu não compreendi o que tu estavas fazendo, eu não sabia. Mas teu amor estava desenhando caminhos. Teu amor estava me protegendo de coisas que eu nunca soube. Teu amor estava me guiando quando eu estava perdido dentro de mim mesmo. Teu amor estava me levantando mesmo quando eu já tinha aceitado cair. E hoje, Jesus, hoje eu paro tudo. Eu deixo o mundo do lado de fora e entro no teu silêncio, na tua paz, no teu colo. Eu deixo que a tua presença me envolva, porque eu sei, Senhor, que quando tu chegas, nada dentro de mim permanece igual. E então eu olho para ti, não com os olhos, mas com o coração, e começo a lembrar. Lembro de noites em que a ansiedade parecia um gigante, tentando me esmagar. Lembro dos pensamentos que vinham como tempestades, fortes demais, rápidos demais, confusos demais. E naquele caos silencioso, algo acontecia. Algo que eu só consigo explicar como o teu abraço invisível. Era como um calor suave cercando minha alma. Como se alguém estivesse dizendo sem palavras: eu estou aqui. Você não está sozinho. E eu me perguntava, por quê? Por que tu me amavas tanto? Por que tu permanecias mesmo quando eu falhava? Mesmo quando eu desistia? Mesmo quando eu perdia o rumo? Mas, Jesus, tu nunca foste embora. Em cada noite em que o medo tentava dominar meu coração, tu chegavas com uma paz que não fazia sentido para o mundo. Uma paz que era maior do que qualquer explicação. Uma paz que era exatamente o que eu precisava, mesmo quando eu não sabia pedir por ela. E então eu lembro de dias em que tudo parecia incerto. Dias em que eu acordei sem direção, sem respostas, sem forças. Dias em que a vida parecia me empurrar por caminhos que eu não entendia. Mas passo a passo, tão silenciosamente, tu me conduziu. Eu não percebia na hora, eu não entendia o processo. Mas hoje eu olho para trás e vejo, foi a tua mão, foi sempre a tua mão. Jesus, quantas vezes tu me carregaste sem que eu soubesse? Quantas vezes tu me salvaste de coisas que eu nunca vi? Quantas vezes tu restauraste áreas dentro de mim que eu nem sabia que estavam quebradas? Quantas batalhas tu venceste por mim enquanto eu dormia? Só o céu sabe. E, Senhor, isso me constrange, porque eu sei, eu não merecia tudo isso. Eu nunca mereci. Mas tu nunca me amaste porque eu merecia. Tu me amaste porque o teu coração é bondade, é misericórdia, é compaixão sem fim. E é por isso que, quando lembro da tua palavra em Lamentações
3:22, 23. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Algo dentro de mim se quebra e se reconstrói ao mesmo tempo, porque eu percebo. Cada manhã que eu vejo é prova. Cada despertar é prova. Cada novo começo é misericórdia pura chegando até mim. Jesus, obrigado. Obrigado por me amar quando eu não via valor em mim. Obrigado por me manter perto quando eu mesmo me afastava. Obrigado por perdoar cada pedaço do meu coração cansado. Obrigado por nunca me rejeitar, nunca me empurrar, nunca me condenar. Eu lembro das vezes em que eu voltei machucado, confuso, perdido. E tu simplesmente me recebeste, sem exigências, sem punições, sem cobranças, apenas amor. Apenas braços abertos, apenas perdão. Senhor, quantos presentes tu me deste que eu nem notei. Quantos livramentos passaram despercebidos. Quantas curas silenciosas aconteceram dentro de mim enquanto eu seguia a vida. Quantas vezes tu colocou paz na minha mente quando ela estava em guerra. E hoje eu vejo. Tua bondade não é apenas o que tu fazes. Tua bondade é quem tu és. Tu és o meu Salvador, o meu protetor, o meu amigo mais íntimo, aquele que me conhece profundamente e ainda assim me ama completamente. E agora, Jesus, enquanto eu respiro fundo e deixo o mundo se calar mais uma vez, meu coração começa a se abrir para algo ainda mais profundo. Porque eu sei, este é só o começo. Este é apenas o primeiro capítulo daquilo que tu estás fazendo em mim. Existem partes da nossa história que ninguém conhece. Lugares internos tão profundos que nem nós visitamos com frequência. Há lembranças que evitamos, medos que escondemos, dores que tentamos ignorar. E ainda assim, Jesus nos encontra ali. Ele nos encontra nos becos escuros da alma, naquelas regiões onde a luz mal entra. Ele nos encontra nos pensamentos que nunca tivemos coragem de dizer. Ele nos encontra nos silêncios que gritam sem som. Ele nos encontra quando nem nós sabemos onde estamos. E hoje, enquanto deixo o meu coração falar mais devagar, eu começo a revisitar esses lugares. Não com vergonha, não com medo, mas com a confiança de quem sabe que Jesus está aqui. Há momentos na vida que não são fotografados. Momentos que passam despercebidos por todos, exceto por ele. Momentos em que eu me senti fraco demais para continuar, fragmentado demais para ser consertado, perdido demais para ser encontrado. E mesmo assim, Jesus me encontrou. Não foi de forma barulhenta. Não foi com luzes ou espetáculo. Foi suave. Foi silencioso. Foi profundamente íntimo. Ele se aproximou de mim como quem entende, como quem já esteve ali, como quem conhece a dor humana por dentro e por fora. E quando ninguém mais sabia o que fazer comigo, ele soube. Eu me lembro de certas noites. E, Senhor, como essas noites eram longas, em que minha mente parecia um labirinto sem saída. A ansiedade vinha como ondas fortes, batendo repetidamente no meu peito. E eu tentava respirar, tentava orar, tentava me recompor, mas parecia que tudo escorregava pelos meus dedos. Foi nessas noites que tua presença me encontrou. Não de forma visível, mas de forma tão real que nenhuma explicação humana conseguiria descrever. Era como se alguém estivesse sentado ao meu lado, como se mãos invisíveis segurassem o meu coração com cuidado, como se uma voz suave, não falada, mas sentida, repetisse dentro de mim: Filho, eu estou aqui. E essa frase, essa sensação, esse toque, era tudo de que eu precisava para continuar respirando. Jesus, como posso te agradecer por esses momentos? Como posso expressar a gratidão que sinto por ter sido visto por ti, mesmo quando eu me sentia invisível? Tu estiveste comigo nos lugares onde ninguém me alcançava, nos pensamentos que eu mesmo tinha medo de enfrentar, naquelas batalhas silenciosas que eu lutei enquanto sorria por fora. Tu conhecias cada lágrima que eu escondi. Tu sabias de cada exaustão que eu disfarcei. Tu entendias cada oração que eu não consegui formular com palavras. E ainda assim,
tu me amaste, tu me cuidaste, tu me sustentaste. Há também os momentos em que eu tentei ser forte sozinho, momentos em que eu pensei que precisava merecer tua atenção, teu favor, teu cuidado, momentos em que eu carreguei pesos que nunca me pertenceram. E tu, Jesus, com tua ternura tão paciente, esperou. Esperou até que eu me cansasse de tentar controlar tudo. Esperou até que eu percebesse que a força que eu procurava estava sempre em ti. E então, quando finalmente eu descansei, tu me levantaste, não com pressa, não com cobrança, mas com amor. Um amor que não desiste, que não se cansa, que não impõe condições. Um amor que simplesmente é, que simplesmente permanece, que simplesmente sustenta. Jesus, quantas vezes tu foste meu refúgio quando eu nem sabia que precisava de um? Quantas vezes tu me guardaste de situações que teriam me destruído? Quantas vezes tu me manteve em pé quando eu estava desmoronando por dentro? Se eu pudesse ver a realidade espiritual, quantas lutas eu veria que tu venceste por mim? Quantos ataques foram interceptados? Quantas tempestades foram desviadas do meu caminho? Quantos perigos eu nunca soube que se aproximaram, porque tu os afastou antes mesmo que eu percebesse? Eu sei. Eu sei que o céu está cheio das histórias que eu nunca ouvi, dos livramentos que eu nunca percebi, das proteções que foram silenciosas, mas poderosas. E mesmo sem ver tudo isso com meus olhos, eu sinto dentro de mim: Jesus, tu tens sido bom, tão bom, mais bom do que eu consigo compreender. Lembro também dos dias confusos, aqueles em que eu acordei sem uma direção clara, dias em que eu pedia: Senhor, para onde eu vou? O que eu faço agora? E por fora, tudo parecia igual. Mas por dentro, algo se reorganizava. Talvez uma intuição suave, um pensamento repentino, uma paz inesperada, um impulso leve. E de alguma forma, eu dava o próximo passo. Só hoje eu reconheço. Era tu, Jesus. Tu guiando meus caminhos de forma tão sutil que eu quase não percebia. Tu não precisavas gritar para me conduzir. Tua voz é diferente. É baixa, profunda, doce. Uma voz que fala mais ao coração do que aos ouvidos. E eu te agradeço por essa forma tão delicada de cuidar de mim. Tu não me controla. Tu não me força. Tu não me empurra. Tu me guia com amor, com paciência, com compreensão. E por isso cada passo que eu dei, até mesmo aqueles que eu achava pequenos demais, foram moldados por ti. Jesus, eu também penso nos lugares escuros da minha alma, aqueles onde eu guardo cicatrizes antigas, feridas que nem sempre sangram, mas ainda doem quando tocadas. E é nesses lugares que tu entras com tua luz, não para julgar, não para expor, mas para curar. Tu és o único que consegue entrar nos territórios da alma que ninguém alcança. Tu és o único que caminha pelos corredores secretos do coração humano. Tu és o único que sabe exatamente onde dói. E quando tu tocas, a dor muda. Ela não desaparece de uma vez, mas ela muda. Ela perde o peso. Ela perde o veneno. Ela perde o poder que antes tinha sobre mim. Porque tua presença cura de dentro para fora. Quantas vezes tu transformaste minha vergonha em aprendizado? Quantas vezes tu pegaste minha culpa e a dissolveste na tua graça? Quantas vezes tu transformaste memórias dolorosas em testemunhos? Tu és um Deus que pega ruínas e constrói catedrais. Tu és um Deus que pega caos e cria propósito. Tu és um Deus que pega o que sobrou e faz algo belo. E quando eu penso nisso, Senhor, meu coração se quebra em gratidão, porque tu não desististe de mim quando eu desisti. Tu não me abandonaste nos meus desertos internos. Tu não me condenaste nos meus erros. Tu me encontrou. Tu me levantou. Tu me curou. E hoje, eu sou diferente por causa de ti. Jesus, obrigado por ser o Deus que me encontra nos lugares onde ninguém mais olha.
Obrigado por ser o Deus que entra na minha dor com amor. Obrigado por ser o Deus que permanece, mesmo quando eu me sinto incapaz de permanecer em mim mesmo. Senhor, existe algo em ti que me acalma. Existe algo em ti que me reconstrói. Existe algo em ti que me devolve esperança. Existe algo em ti que me faz respirar de novo. E é por isso que eu continuo caminhando. Porque sei, tu estás em cada parte do trajeto. Tu estás em cada curva incerta. Tu estás em cada noite silenciosa. Tu estás em cada amanhecer de misericórdia. Tu estás comigo, Jesus. E é isso que sustenta minha alma. Há momentos da vida em que a alma parece cansada demais. Não um cansaço físico, mas um cansaço profundo, silencioso, que se instala no espírito. É aquele tipo de exaustão que não aparece no rosto, mas pesa no coração. Aquele tipo de desânimo que ninguém percebe, mas que suga as forças por dentro. E nesses instantes, nesses dias em que eu acordo respirando, mas vivendo no automático, eu percebo o quanto dependo da tua misericórdia, Jesus. Porque a verdade é que houve dias em que eu só continuei porque tu me sustentaste. Dias em que eu levantei porque tu me seguraste pela mão. Dias em que eu sobrevivi porque tua graça me envolveu como um escudo invisível. A tua misericórdia. Ah, Senhor. A tua misericórdia não é apenas um conceito. Ela é viva. Ela me persegue. Ela me alcança. Ela me cobre mesmo quando eu não percebo. E quando penso nisso, meu coração se enche de uma emoção que não consigo explicar com palavras simples. Porque, Jesus, se eu estou aqui hoje, é por causa da tua fidelidade, não da minha. Há um tipo de amor em ti que não encontra equivalência na terra. Um amor que não desiste quando eu fraquejo. Um amor que não se retira quando eu erro. Um amor que não muda quando eu mudo. É esse amor, constante, firme, eterno, que me reergue quando eu não tenho forças para me recompor. Eu me lembro de uma época em que eu me sentia quebrado por dentro. Não era uma dor física, era uma dor silenciosa, um vazio que eu não sabia preencher. E eu tentava seguir em frente, tentava parecer forte, tentava fingir controle, mas no fundo eu sabia. Havia algo dentro de mim clamando por cura. E foi nesse ponto, naquele momento em que eu me sentia incapaz de continuar, que tua misericórdia me encontrou de novo. Não foi com repreensões, não foi com exigências, não foi com cobranças, foi com cuidado, com delicadeza, com amor, como alguém que entende os lugares mais frágeis da alma. Jesus, tu tens essa forma única de tocar onde ninguém toca, de alcançar onde ninguém alcança, de reconstruir lugares que pareciam irreparáveis. Tu és o Deus que recolhe os pedaços espalhados de mim e os organiza de volta ao lugar. Tu és o Deus que entra nas ruínas da minha alma e começa a reconstruir com paciência e ternura. Tu és o Deus que olha para dentro de mim e me enxerga além das minhas falhas. E é por isso que, quando eu penso na tua misericórdia, algo dentro de mim se ajoelha. Não porque tu me obrigas a me curvar, mas porque o meu coração se rende espontaneamente à grandeza do teu amor. Há momentos em que eu tento, Jesus. Eu realmente tento ser forte sozinho. Tento resolver tudo com minhas próprias mãos. Tento carregar fardos que não me pertencem. Tento consertar o que só tu podes restaurar. E nesses momentos eu me afasto. Não porque quero, mas porque o peso me distrai, a dor me confunde, o medo me enfraquece. Mas tu não te afastas de mim. Tu permaneces. Tu esperas. Tu me observa com olhos cheios de compaixão. Tu sabes o momento certo de me erguer. Tu me dá espaço para respirar, mas nunca me abandona. Senhor, como posso compreender um amor assim? Um amor que fica mesmo quando eu falho. Um amor que cura mesmo quando eu me fecho. Um amor que insiste mesmo quando eu desisto. Um amor que me encontra mesmo quando eu me escondo. E quando eu finalmente me volto para ti, cansado, exausto, quebrado, tua misericórdia já está lá, me esperando, me envolvendo,
me restaurando. Jesus, há algo que eu preciso confessar ao meu próprio coração. Eu não sobrevivi sozinho. Eu não cheguei até aqui sozinho. Eu não venci aquelas noites sozinho. Foi a tua mão que me sustentou. Foi a tua paz que me acalmou. Foi a tua voz que me guiou. Foi a tua presença que me manteve firme. Quantas vezes eu pensei que estava caminhando pelas minhas próprias forças, quando na verdade era tu carregando meu cansaço. Quantas vezes eu pensei que era meu controle que mantinha tudo no lugar, quando na verdade era tua graça me segurando. Jesus, eu te agradeço por cada vez que me levantaste em silêncio, por cada lágrima que enxugaste sem que eu percebesse, por cada crise que transformaste em aprendizado, por cada incerteza que transformaste em confiança, por cada fraqueza que transformaste em força. A tua misericórdia tem sido meu alicerce. A tua misericórdia tem sido minha respiração. A tua misericórdia tem sido minha âncora em mares turbulentos. E quando eu lembro de tudo isso, eu entendo. Eu sou sustentado por um amor que não falha. Eu sou carregado por uma graça que nunca acaba. Eu sou amado por um Deus que nunca muda. Jesus, tu és o Deus que me conhece profundamente. Tu sabes o que me dói. Tu sabes o que me pesa. Tu sabes o que me assusta. Tu sabes o que me fragiliza. E mesmo assim, tu escolhes me amar. Não à distância, não com reservas, mas com intensidade, com profundidade, com eternidade. Tu és o Deus que me olha com ternura. Tu és o Deus que me abraça com misericórdia. Tu és o Deus que me restaura com paciência. E quando eu penso nisso, Jesus, meu coração se aquieta. A dor perde força, o medo perde voz, a ansiedade perde espaço, porque eu percebo, eu não estou sozinho, eu nunca estive sozinho, eu nunca estarei sozinho. A tua misericórdia me acompanha, a tua misericórdia me envolve, a tua misericórdia me sustém. E é por isso, é exatamente por isso, que eu continuo caminhando, mesmo nos dias em que meu passo é fraco, mesmo nos dias em que meu coração está cansado, mesmo nos dias em que meu espírito está esgotado. Eu caminho porque tu me sustentas. Eu caminho porque tu me guias. Eu caminho porque tu me abraças. Eu caminho porque tu me amas. Senhor, obrigado pela tua misericórdia que não se cansa de mim. Obrigado pela tua graça que não desiste. Obrigado pelo teu amor que sempre me traz de volta. Que meu coração jamais esqueça. Eu vivo, porque tu me sustentas. Eu respiro, porque tu me renovas. Eu caminho, porque tu me carregas. Jesus, obrigado. Com todo o meu coração. Há uma dor que não aparece nos olhos. Uma dor que a gente esconde atrás de risos educados, respostas automáticas, rotinas cumpridas com cansaço. Uma dor que nasce quando a gente começa a acreditar que não é suficiente. E foram nesses dias em que eu me olhava no espelho e não gostava do que via, que eu descobri algo sobre Jesus que mudou tudo. Ele me amou até quando eu não consegui me amar. E esse amor que não depende do meu valor momentâneo, nem da minha força, nem das minhas conquistas. Esse amor que me abraça quando eu me sinto pequeno, inadequado, imperfeito. Esse amor que permanece mesmo quando eu duvido de mim. Esse amor me salvou de lugares internos que ninguém nunca viu. Porque existem momentos na vida em que a gente não precisa apenas de cura, a gente precisa de resgate. E Jesus me resgatou de mim mesmo. Eu me lembro de temporadas em que meu coração se sentia pesado demais. Dias em que a culpa ecoava alto dentro da mente. Dias em que meus erros pareciam definir quem eu era. Dias em que pensamentos duros, frios e cruéis tentavam me convencer de que eu não era digno do amor de Deus. E Jesus, foi exatamente nesses dias que tu me envolveste com uma ternura que eu não entendia. Porque enquanto eu me acusava,
tu me defendias. Enquanto eu me diminuía, tu me levantavas. Enquanto eu me rejeitava, tu me recebias. Enquanto eu me condenava, tu me perdoavas. O teu amor me encontrou quando eu estava no chão, sem forças para me levantar. Mas tu não apenas me levantaste, tu me seguraste firme, tu me curaste com palavras silenciosas. Tu sussurraste de forma suave à minha alma: eu te amo, eu sempre te amei, eu nunca vou desistir de você. E Jesus, como posso explicar? Essas palavras, essas verdades, entraram nas rachaduras da minha alma como luz entrando em um quarto que ficou tempo demais no escuro. Há feridas que não doem no corpo, doem na identidade. Feridas feitas por palavras que ouvimos no passado. Feridas feitas por comparações que nos diminuíram. Feridas feitas por expectativas que nunca conseguimos atender. Feridas feitas por rejeições que deixaram marcas profundas, e eu carregava algumas delas. Carregava sem perceber. Carregava como quem pensa que é normal viver machucado. Mas tu, Jesus, tu não ignoraste nenhuma delas. Tu viste cada ferida escondida. Tu percebeste cada área sensível. Tu tocaste com cuidado aquilo que eu temia expor. E quando eu acreditava que não era valioso, tu me chamaste de amado. Quando eu me sentia inútil, tu me chamaste de propósito vivo. Quando eu me achava imperdoável, tu me chamaste de perdoado. Quando eu me via como um erro ambulante, tu me chamaste de filho. E foi assim, nessa troca entre minha dor e teu amor, que algo dentro de mim começou a mudar. Jesus, tu tens um jeito tão particular de amar. Um jeito que não julga a velocidade do meu processo. Um jeito que não exige perfeição para oferecer afeto. Um jeito que não desiste porque eu demoro. Um jeito que me olha com graça mesmo quando eu me vejo com vergonha. Tu és o único que consegue ver totalmente quem eu sou e, ainda assim, escolher ficar. E esse amor, Senhor, esse amor cura mais do que qualquer terapia humana. Esse amor reorganiza a alma. Esse amor devolve cor aos dias cinzentos. Esse amor me ensinou a respirar de novo. Porque quando Jesus me amou nos meus piores dias, eu percebi uma verdade. Eu não sou definido pelos meus erros. Eu não sou definido pelas minhas falhas. Eu não sou definido pelas minhas sombras. Eu sou definido por teu amor. E teu amor não falha, não muda, não acaba, não diminui, não retrocede. Teu amor é consistente até quando eu não sou. Teu amor é constante até quando eu oscilo. Teu amor é fiel até quando eu sou infiel. E isso mudou minha vida. Eu também me lembro das vezes em que me escondi de ti, não fisicamente, mas internamente. Me escondi porque sentia vergonha. Me escondi porque não queria te decepcionar. Me escondi porque achava que tu estarias desapontado comigo. Mas tu não desististe de me procurar. Tu entraste nos cantos escuros do meu coração. Tu me chamaste pelo nome. Tu encontraste o meu medo e o transformaste em coragem. Tu encontraste a minha insegurança e a transformaste em confiança. Tu encontraste minha culpa e a dissolveste na tua graça. Senhor, tu és o único que corre em minha direção quando todos os outros se afastam. Tu és o único que me abraça mesmo quando eu acho que não sou digno de ser tocado. Tu és o único que me olha nos olhos quando eu quero abaixar a cabeça. Tu és o único que diz: eu sei quem você é, e eu te amo assim mesmo. E Jesus, como não se desfazer por dentro diante de um amor assim? Como não ser profundamente transformado por um afeto tão puro, tão seguro, tão imenso? Tu tens a capacidade de curar o que ninguém vê, restaurar o que ninguém entende e fortalecer o que ninguém percebe. Tu entras na alma não como invasor, mas como convidado de honra. Tu tocas sem ferir. Tu corriges sem humilhar. Tu transformas sem destruir. Tu amas sem condições. E é por isso que nos dias em que eu não me amava, tu foste o amor que me sustentou. Hoje, Jesus, quando olho para quem eu sou, percebo algo precioso. Eu sou alguém que tu estás reconstruindo.
Eu sou alguém que tu estás curando. Eu sou alguém que tu estás restaurando. E acima de tudo, eu sou alguém que tu amas profundamente. E esse amor que já me encontrou tantas vezes, é o que está transformando cada área dentro de mim. É esse amor que me ensina paciência comigo mesmo. É esse amor que me lembra que eu posso recomeçar. É esse amor que me mostra que eu não preciso ter medo da minha história. É esse amor que me faz acreditar que existe beleza até nas minhas cicatrizes, porque cada uma delas carrega um lembrete silencioso. Jesus me amou quando eu achei que não merecia. Jesus ficou quando eu pensei que ele iria embora. Jesus me segurou quando eu desmoronei. E esse amor é a base de tudo. Senhor, obrigado. Obrigado por não se afastar quando eu me afasto. Obrigado por não desistir quando eu desisto. Obrigado por me amar no escuro. Obrigado por me curar por dentro. Obrigado por me chamar pelo nome quando eu esqueço quem sou. Obrigado por ser a resposta para todas as minhas inseguranças. Obrigado por ser o amor que eu sempre procurei. Obrigado por ser o Deus que permanece. Jesus, hoje eu posso afirmar com o coração cheio: eu só me amo porque tu me amaste primeiro. Eu só me vejo com mais compaixão porque tu me viste com misericórdia. Eu só me perdoo porque tu me perdoaste. Eu só me levanto porque tu me ergue. Tu és minha cura. Tu és meu recomeço. Tu és minha nova identidade. Obrigado, com todo o meu coração. Existe algo misterioso na bondade de Jesus. Algo tão suave, tão constante, tão discretamente presente, que muitas vezes eu só percebo quando olho para trás. É como um perfume que permanece no ar depois que alguém passou. É como uma brisa leve que toca o rosto sem anunciar sua chegada. É como uma luz que ilumina o caminho mesmo quando eu estou distraído demais para perceber. A verdade é esta: tua bondade, Senhor, me segue. Me segue nos dias bons e nos dias ruins. Me segue quando estou consciente dela e quando não estou. Me segue quando te busco com intensidade e quando meu coração está cansado demais para orar. Me segue quando estou firme e quando estou desmoronando. Me segue quando eu te sinto e quando eu me sinto distante. E quando essa consciência me invade, eu respiro fundo, porque percebo que nunca estive realmente sozinho. Nunca caminhei desamparado. Nunca fui abandonado à própria sorte. A tua bondade estava e está em cada detalhe. Jesus, eu penso nas coisas que pedimos com fervor, com lágrimas, com urgência, mas penso também em todas as coisas que nunca pedi e que mesmo assim recebi. E às vezes é esse tipo de bondade silenciosa que mais me emociona. Penso nas manhãs em que acordei sem perceber que um milagre pequeno estava acontecendo. O simples fato de eu abrir os olhos, de eu respirar sem dor, de eu ter força para me levantar, de eu ter alimento, abrigo, pessoas ao redor. Coisas tão comuns que muitas vezes eu não reconheço como presentes, mas são. São provas da tua fidelidade, provas da tua generosidade, provas da tua bondade que se renova como um riacho que nunca seca. Existem também os livramentos que eu nunca vi. E, Senhor, esse é um mistério que me deixa profundamente humilde. Quantas vezes tu me guardaste de acidentes que não aconteceram, de palavras que poderiam me ferir, mas não foram ditas, de caminhos que poderiam me destruir, mas foram fechados, de pessoas que não entraram na minha vida porque tu sabias que trariam dor. Quantas vezes tu colocaste um não no meu caminho e eu, imaturo, chamei de frustração, sem perceber que era proteção. Quantas vezes eu reclamei por portas fechadas, sem saber que, se elas tivessem se aberto, eu teria sofrido muito mais. Jesus, quando penso nisso, meu coração se arrepende. Quantas vezes eu questionei o teu silêncio, achando que era abandono, quando na verdade era cuidado. Quantas vezes eu desejei algo com todas as minhas forças, sem perceber que a tua bondade estava me guardando de algo que eu não sabia? Hoje eu vejo. A tua bondade não é apenas aquilo que tu me dás.
mas também aquilo que tu me poupas de viver. Também existem os encontros inesperados, pessoas que chegaram na minha vida como respostas disfarçadas de amizade. Pessoas que trouxeram palavras de encorajamento no momento exato. Pessoas que oraram por mim sem que eu pedisse. Pessoas que me levantaram quando eu estava fraco. Pessoas que tu escolheste cuidadosamente para estarem por perto. Jesus. Obrigado por cada pessoa que o Senhor enviou para me lembrar que eu não caminho sozinho. Obrigado por cada abraço que veio no momento certo, por cada conversa que acalmou a tempestade, por cada sorriso que iluminou um dia nublado, por cada ombro que suportou meu cansaço. A tua bondade também se manifesta através de gente. Gente que o Senhor usa como farol, como refúgio, como bálsamo. E, Senhor, eu também te agradeço pelos outros tipos de encontros, aqueles que doeram, porque foram eles que me ensinaram a depender mais de ti. Foram eles que fortaleceram minha fé. Foram eles que moldaram o meu caráter. Foram eles que me ensinaram a discernir. Até nos relacionamentos difíceis, até nas situações que machucaram, a tua bondade estava trabalhando nos bastidores. Nada foi desperdiçado. Nada foi inútil. Nada foi em vão. Tu transformaste tudo em crescimento, tudo em aprendizado, tudo em maturidade, tudo em propósito. Há também a bondade que aparece nos dias simples. Nos detalhes que parecem pequenos demais para serem obra de um Deus tão grande, mas que justamente por isso mostram o quanto tu és íntimo e próximo, como aquela paz que desce sem explicação, como aquela certeza suave que diz: vai ficar tudo bem, como aquela força inesperada no meio de um dia difícil, como aquela esperança que renasce aos poucos, mesmo sem motivo aparente, como aquele sorriso que surge no meio da dor, como aquela sensação de ser amado, sem razão lógica. Esses momentos me mostram que tu não estás apenas nos grandes milagres, tu estás nos detalhes, tu estás nos intervalos, tu estás nos silêncios, tu estás nos gestos sutis, tu estás na vida. Eu também penso nas vezes em que eu me perdi, não por rebeldia, mas por cansaço. Me perdi no meio das minhas preocupações, me perdi dentro das minhas inseguranças, me perdi tentando controlar tudo sozinho. Me perdi tentando ser forte demais por tempo demais. E tu, Jesus, tu foste me buscar. Tu foste me alcançar onde eu não conseguia mais me encontrar. Tu foste minha bússola interna quando minha direção falhou. Tu foste minha luz quando minhas próprias dúvidas escureceram tudo. Tu foste meu sustento quando minha fé vacilou. Eu tropecei muitas vezes, e tu seguraste a minha mão. Eu me distraí, e tu me chamaste de volta. Eu me machuquei, e tu me curaste com amor. A tua bondade é paciente, é persistente, é generosa, é eterna. Jesus, quando olho para a minha vida hoje, quando revisito cada fase, cada estação, cada momento, eu percebo algo que me emociona profundamente. Tua bondade estava sempre lá, até quando eu não via, até quando eu não entendia, até quando eu não reconhecia. A tua bondade não depende da minha percepção. Ela é maior do que a minha visão limitada. Eu vejo fragmentos, tu vês o todo. Eu vejo confusão, tu vês propósito. Eu vejo perdas, tu vês livramentos. Eu vejo demora, tu vês preparo. Eu vejo silêncio, tu vês cuidado. E é por isso que, Jesus, eu te agradeço até pelos dias em que eu não percebi tua bondade, porque agora eu sei. Ela estava lá, sempre esteve, sempre estará. Obrigado, Senhor, por cada detalhe, por cada cuidado, por cada gesto silencioso, por cada proteção invisível, por cada livramento escondido, por cada bênção inesperada. Obrigado pela tua bondade que não depende de mim, depende apenas de quem tu és. Existe algo sobre o futuro que sempre mexe com o coração. Não importa quem somos, quantos anos temos, o que já vivemos, sempre haverá um ponto diante de nós que não conseguimos ver claramente. E é exatamente nessa névoa do amanhã que os medos gostam de se esconder. Medo do desconhecido, medo de perder, medo de não conseguir,
medo de que algo dê errado, medo de ser surpreendido pela dor. E eu não nego. Quantas vezes eu senti medo do amanhã? Quantas vezes me deitei pensando em tudo o que poderia acontecer? Quantas vezes a ansiedade tentou me convencer de que eu precisava controlar o que estava por vir? Mas Jesus, tu sabes. Tu sabes cada pensamento que passa pelo meu coração. Tu sabes de cada insegurança escondida. Tu sabes de cada preocupação silenciosa. E mesmo assim, tu me olhas com ternura. Tu me acalmas. Tu me lembra uma verdade que eu teimo em esquecer. Você não precisa ter medo do futuro, porque eu já estou lá. E quando essa frase ecoa dentro de mim, tudo muda. Jesus, o futuro que eu não vejo, tu já vês. O caminho que eu não conheço, tu já percorreste. As batalhas que eu temo, tu já venceste. Os perigos que eu imagino, tu já neutralizaste antes mesmo de acontecerem. Tu és o Deus que caminha à frente. Tu és o Deus que prepara terreno. Tu és o Deus que organiza detalhes que nem percebo. Tu és o Deus que escreve histórias antes do primeiro capítulo começar. Meu amanhã não é um acaso. Meu amanhã não está solto no vento. Meu amanhã não depende do meu desempenho. Meu amanhã está nas tuas mãos. E, Senhor, que lugar mais seguro poderia existir? Eu me lembro das vezes em que o futuro parecia assustador demais. Eu me via diante de portas que não sabia se deveria abrir. Eu via mudanças que não sabia se conseguiria enfrentar. Eu via incertezas que me faziam duvidar de mim mesmo. E tu nunca me apressaste. Tu nunca me pressionaste. Tu nunca me cobraste compreensão imediata. Tu apenas fizeste uma coisa. Ficaste comigo. Ficaste quando meu coração acelerou. Ficaste quando minhas mãos tremeram. Ficaste quando minha mente se perdeu em cenários imaginários. Ficaste quando eu não sabia o que orar. Tu permaneceste ao meu lado, repetindo no silêncio: eu cuido de você. E de alguma forma essa certeza começou a reorganizar meu caos interno. Jesus, há algo de profundamente reconfortante em saber que tu não me guias para um lugar onde já não estejas. A cada estação que eu entro, tu já estás lá. A cada desafio que aparece, tu já tens a solução. A cada porta que se abre, tu já preparaste o que vem depois. A cada desvio inesperado, tu já tens um plano maior. Nada pega o céu de surpresa. Nada chega à minha vida sem antes passar pelas tuas mãos. Nada está fora do que tu és capaz de transformar. E quando essa verdade se instala dentro de mim, eu respiro diferente. Porque percebo que não estou caminhando para o desconhecido. Estou caminhando para os teus braços, para os teus planos, para a tua fidelidade, para a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ainda que às vezes eu não entenda. Senhor, eu te agradeço pelas portas que ainda não vi, pelos milagres que já estão a caminho, pelos encontros que já estão sendo preparados, pelas oportunidades que tu alinhou sem eu saber, pelos sonhos que tu estás moldando dentro de mim. Obrigado, Jesus, porque o futuro não é um lugar assustador, é um lugar preparado por ti. E se tu estás lá, então eu posso ir, eu posso avançar, eu posso confiar, eu posso descansar, mas também quero te agradecer pelas portas que tu fechaste, mesmo quando eu não entendi, mesmo quando doeu, mesmo quando eu chorei diante daquilo que parecia perdido. Hoje eu vejo. Algumas portas se fecharam porque tu sabias que aquela não era a história que eu precisava viver. Alguns caminhos foram interrompidos porque tu sabias que o destino deles não traria vida. Algumas pessoas partiram porque tu sabias que elas me afastariam de ti. Alguns planos foram frustrados porque tu tinhas algo maior. E, Jesus, obrigado por cada não que foi livramento. Obrigado por cada desvio que foi proteção. Obrigado por cada demora que foi preparação. O teu timing é perfeito. Tua sabedoria é perfeita. Teu cuidado é perfeito. Senhor, eu também.
Te agradeço pelo modo como tu me fortaleces para o futuro, porque tu não apenas preparas o amanhã, tu também me preparas para ele. Tu trabalhas em mim com paciência. Tu moldas minha fé. Tu fortalece meu espírito. Tu me ensinas a confiar. Tu me ensinas a esperar. Tu me ensinas a descansar. Tu és como um pai que toma a mão do filho e diz: Vamos juntos, eu estou com você. E quando percebo que tu não me deixa dar um único passo sozinho, a ansiedade perde força, o medo murcha, a preocupação se desfaz. Porque eu entendo, eu não estou caminhando baseado no que sinto, estou caminhando baseado em quem tu és. Jesus, obrigado por me lembrar que o futuro não é uma ameaça, é uma promessa. É a continuidade do teu amor, é a expressão da tua bondade, é o terreno onde tu ainda vais me surpreender. Eu não preciso controlar o amanhã, eu só preciso confiar em ti. E, Senhor, como isso é libertador. Que o meu coração aprenda a descansar na tua fidelidade. Que minha alma se apoie na tua verdade. Que meus olhos se fixem na tua presença. Porque quando eu te vejo, o futuro deixa de me assustar. Tu és o Deus do ontem, o Deus do hoje e o Deus do amanhã. E se tu estás lá, Jesus, então o amanhã será bom, independentemente do que vier. Obrigado, Senhor, por caminhar antes de mim, por preparar o caminho, por acalmar meus medos, por ser a segurança que nenhuma circunstância pode dar. Eu confio em ti, com todo o meu ser. Há um momento na jornada espiritual em que o louvor deixa de ser apenas palavras e passa a ser um lugar onde a alma descansa, um lugar onde o coração se alinha, um lugar onde a mente encontra clareza. E foi assim que eu descobri que louvar não é apenas cantar, é respirar, é existir diante da presença de Jesus, é permitir que minha vulnerabilidade se transforme em rendição e que minha rendição se transforme em paz. Porque existe um tipo de louvor que nasce das alturas da alegria, mas existe outro. Existe um louvor que nasce do fundo da dor. E esse é o mais precioso. Esse é o mais verdadeiro. Esse é o que carrega a essência do coração quebrantado. É o louvor que sai fraco, mas sai. É o louvor que sai entre lágrimas, mas sai. É o louvor que nasce sem força, mas nasce. É o louvor que não depende das circunstâncias, mas depende de quem Jesus é. Quantas vezes, Senhor, eu me aproximei de Ti sem conseguir expressar nada, sem saber por onde começar, sem entender o que eu sentia, sem ter palavras bonitas, claras ou fortes. E mesmo assim, Tu recebeste meu louvor, porque o louvor verdadeiro não precisa de perfeição, precisa de entrega. Jesus, tu me ensinaste que, quando o coração está pesado, o louvor se torna leveza. Quando a mente está confusa, o louvor se torna direção. Quando a alma está ferida, o louvor se torna cura. O louvor abre espaço para a tua presença. E tua presença abre espaço para tudo o que eu mais preciso. Foi através do louvor, Senhor, que tantas vezes meu coração encontrou fôlego, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque eu mudei dentro delas. Há noites em que eu louvei quebrado, há dias em que eu louvei confuso, há momentos em que eu louvei no silêncio, apenas respirando e dizendo baixinho: Jesus, eu estou aqui. E tu estavas lá, sempre estavas lá. O louvor me levou até ti quando eu não conseguia caminhar. O louvor abriu caminhos internos que o medo tentou bloquear. O louvor me lembrou da tua fidelidade quando a ansiedade tentou me convencer do contrário. Foi no louvor que encontrei abrigo. Foi no louvor que encontrei força. Foi no louvor que encontrei identidade. E foi no louvor, Senhor, que eu percebi: não importa o quão escuro esteja ao redor, quando eu te adoro, a luz acende por dentro. Jesus. Tu conheces os cânticos que eu cantei em meio às lágrimas. Tu conheces as orações que eu sussurrei com voz trêmula. Tu conheces os momentos em que meu louvor não foi uma celebração, mas um pedido de socorro. E mesmo assim, tu o recebeste como perfume precioso.
Porque o teu amor não busca perfeição, busca sinceridade. Tu valorizas cada palavra que sai do coração, cada gesto pequeno, cada respiração difícil em tua direção. Há louvores que o mundo nunca ouviu, mas tu ouvistes. Há agradecimentos silenciosos que nunca falei em voz alta, mas tu recebeste. Há entregas que fiz dentro da alma, sem testemunhas humanas, mas que o céu celebrou como vitórias. Porque no reino espiritual, Jesus, louvar em meio à dor é um ato de coragem, é um ato de fé, é um ato de amor. E, Senhor, houve momentos em que eu não queria louvar, momentos em que eu não sentia vontade, momentos em que o desânimo pesava como pedra, momentos em que eu estava cansado, seco, sem brilho, sem ânimo. Mas tu me ensinaste algo precioso. Louvar não é sobre o que eu sinto, é sobre quem tu és. E tu és sempre digno, sempre fiel, sempre bom. Mesmo quando minhas emoções oscilam, mesmo quando o coração se fecha, mesmo quando a vida pesa. Quando eu entendi isso, meu louvor se tornou uma âncora que não me impede de sentir, mas me impede de afundar. Há também aquele louvor que muda ambientes. Quando começo a agradecer por pequenas coisas, por detalhes cotidianos, por milagres que eu deixo passar, algo dentro de mim se realinha. Porque a gratidão abre portas que a queixa fecha. A gratidão limpa os olhos do coração. A gratidão me ensina a enxergar o invisível. E Jesus, cada vez que eu te louvo, eu percebo que tu estavas comigo nos dias bons e nos dias ruins também. Tu estavas comigo nos risos e nas lágrimas também. Tu estavas comigo nas vitórias e nas derrotas também. E é isso que faz meu louvor crescer. O reconhecimento de que tu nunca me deixaste. Eu também te agradeço, Senhor, por um tipo específico de louvor. Aquele que acontece depois de uma luta vencida. Aquele louvor que nasce quando finalmente eu percebo: Jesus, foste tu o tempo todo. Quando percebo que não sobrevivi sozinho, que não atravessei o deserto sozinho, que não suportei a dor sozinho, que não venci pela minha própria força. Quando percebo que tu estiveste comigo em cada detalhe, esse louvor explode por dentro como um rio que transborda. Um louvor cheio de lágrimas, cheio de memória, cheio de reconhecimento, cheio de amor genuíno. Esse louvor não apenas me conecta contigo, ele me transforma, ele me reconfigura, ele me amadurece. Porque louvar depois da tempestade é ver tudo com os olhos da gratidão. E a gratidão cura. Jesus, hoje eu entendo que o louvor não é apenas algo que eu faço. É um lugar para onde eu vou. É um lugar onde encontro refúgio. É um lugar onde encontro descanso. É um lugar onde encontro sentido. Louvar é recordar o que tu és. E recordar o que tu és muda tudo. Porque quando lembro que tu és fiel, meu coração se acalma. Quando lembro que tu és bom, minha alma respira. Quando lembro que tu és Pai, minhas inseguranças diminuem. Quando lembro que tu és Salvador, meu peso interno se reduz. Quando lembro que tu és amor, minhas feridas encontram cura. Louvar me faz voltar para casa, não uma casa física, mas a casa interna onde tu habitas. Obrigado, Jesus, por transformar meu louvor em abrigo, por transformar minha adoração em cura, por me permitir te buscar até quando minhas forças são poucas. Obrigado por me receber até quando meu louvor sai fraco. Obrigado por me lembrar, em cada nota da minha alma, que tu és digno e que eu sou profundamente amado. Obrigado, Senhor, porque quando tudo falha, meu louvor ainda me leva até ti. Há algo profundamente consolador em saber que eu não caminho sozinho. A vida tem estradas que eu não esperava, curvas que eu não planejei, subidas que eu não pedi, mas em todas elas existe uma presença constante ao meu lado. Tu, Jesus. Tu caminhas comigo, não apenas nos momentos marcantes, mas nos pequenos instantes do dia. Não apenas nos dias de glória, mas nos dias em que tudo parece comum.
Não apenas quando eu sinto tua presença, mas também quando meus sentidos estão silenciosos. Tu estás lá. E, Senhor, reconhecer isso muda tudo. Às vezes eu imagino minhas jornadas do passado, aquelas que eu atravessei sentindo um vazio enorme por dentro, e percebo que eu nunca estive realmente desamparado. Quando minhas mãos tremiam, tu seguravas as minhas. Quando meu coração acelerava em ansiedade, tu respiravas comigo. Quando eu caminhava confuso, tu ajustavas meus passos. Quando eu tropeçava, tu me sustentavas antes de cair. Tu és o Deus que está próximo. Próximo como o ar que eu inspiro. Próximo como os pensamentos que se formam dentro de mim. Próximo como a sombra que nunca se afasta do corpo. Há companheiros que ficam até certo ponto, há amigos que caminham até certo trecho, mas tu, Jesus, tu caminhas até o fim dos meus dias, até o fim da minha história, até o fim da eternidade, porque tu prometeste. Eu estou com você todos os dias, e tu cumpres cada palavra. Jesus, existem dias em que eu sinto tua companhia de maneira tão suave. É como se a atmosfera ficasse mais leve, como se uma paz silenciosa abraçasse minha alma, como se tudo ao redor desacelerasse só para que eu pudesse te perceber. Nesses dias, eu caminho sorrindo por dentro, porque sei que tu estás perto, sei que tu estás guiando, sei que tu estás me instruindo com um amor tão gentil que não precisa de barulho. Mas também existem dias, e tu sabes quais são, em que minha alma parece distante. Dias em que minha fé está cansada. Dias em que minhas emoções estão confusas. Dias em que eu não sinto nada. E mesmo assim, tu permaneces. Tu não te retiras quando minhas emoções oscilam. Tu não te afasta quando meu coração está pesado. Tu não me abandona quando minha mente está nublada. Tu és o Deus que caminha comigo até quando eu não percebo que estás ali. Jesus, tu és meu companheiro constante. E essa constância é tão preciosa, tão reconfortante, tão transformadora, que às vezes me emociono só de pensar. Porque a verdade é que muitos já passaram pela minha vida. Alguns ficaram por um tempo, outros partiram. Alguns me decepcionaram, outros me marcaram com dor. Mas tu sempre ficaste. Tu és a única presença que não vai embora. A única presença que não muda de ideia. A única presença que não se cansa de mim. A única presença que permanece até quando eu não permaneço. Tu és fiel. Tu és constante. Tu és seguro. Tu és o amigo que minha alma sempre desejou, mesmo antes de saber disso. Eu te vejo, Jesus, em tantos lugares do meu dia sem perceber. Te vejo na força que aparece de repente. Te vejo na paz que acalma meu coração sem motivo aparente. Te vejo no pensamento que me direciona de forma inesperada. Te vejo no cuidado de um detalhe que só tu poderias organizar. Te vejo na proteção que acontece em silêncio. Te vejo na solução que surge antes mesmo que eu peça. Tu estás sempre me acompanhando, em cada passo, em cada escolha, em cada curva da estrada. Mesmo quando o caminho parece longo demais, tu caminhas comigo no mesmo ritmo. Tu não corres na frente deixando-me para trás, nem ficas atrás esperando que eu resolva tudo sozinho. Tu caminhas ao meu lado, e isso significa mais do que eu posso expressar. Jesus, eu também percebo como tu transformas minha caminhada com pequenos gestos. Tu és aquele que me anima quando me sinto desmotivado. Tu és aquele que me abraça sem braços físicos, mas com uma presença tão real que supera qualquer toque humano. Tu és aquele que me escuta quando ninguém mais entende. Tu és aquele que me guia mesmo quando não faço perguntas. Tu és aquele que me protege sem que eu saiba. Tu és aquele que me fortalece quando eu penso que não vou conseguir. Tu és aquele que está comigo nas ruas, nas madrugadas silenciosas, nos caminhos repetitivos, nas tarefas cansativas, nos sonhos que me assustam, nos desafios que me moldam. Tu és aquele que nunca me deixa só. E, Senhor,
Como posso descrever o alívio que sinto quando lembro disso? Quando percebo que, mesmo que eu não tenha todas as respostas, eu tenho a tua companhia. E a tua companhia vale mais do que qualquer certeza humana. Porque caminhar contigo não significa que nunca terei desafios. Significa que nunca enfrentarei nenhum deles sozinho. Caminhar contigo não significa que nunca chorarei. Significa que nunca chorarei abandonado. Caminhar contigo não significa que nunca terei dúvidas. Significa que nunca estarei sem direção. Caminhar contigo não significa ausência de tempestades. Significa a presença garantida no barco. Tu és o Emanuel, o Deus conosco, o Deus comigo, o Deus dentro de mim, o Deus que caminha do meu lado. Jesus, obrigado. Obrigado por cada passo que tu deste comigo. Obrigado por cada madrugada em que tu me consolaste. Obrigado por cada manhã em que tu me fortaleceste. Obrigado por cada tarde em que tu me lembraste de respirar. Obrigado por cada noite em que tu me abraçaste em silêncio. Obrigado por ser meu companheiro constante. Obrigado por não me deixar só nem por um segundo. Obrigado por me acompanhar até quando eu não percebo. Obrigado por ser a presença que cura, que conforta, que guia, que restaura, que sustenta, que transforma, que permanece. Tu és meu caminho. Tu és meu consolo. Tu és meu amigo. Tu és aquele que caminha comigo. Sempre, em tudo, até o fim. Há uma parte da alma que se cansa, não por falta de sono, mas por excesso de controle. Controle do que sinto, controle do que temo, controle do que não compreendo, controle do que ainda nem aconteceu. E, Jesus, como eu já me desgastei tentando segurar coisas que não foram feitas para minhas mãos, como já tentei sustentar o que era pesado demais, como já tentei resolver problemas para os quais eu nunca tive a solução, como já tentei planejar além da minha capacidade humana, carregando o futuro inteiro sobre os ombros. E tudo isso me drenou por dentro. Não porque eu era fraco, mas porque eu estava tentando ser forte no lugar errado. Eu tentava ser meu próprio sustento, meu próprio protetor, meu próprio guia, meu próprio refúgio. Mas nenhum ser humano consegue exercer o papel que só pertence a Deus. E foi nesse esgotamento, nesse deserto interno, que eu ouvi tua voz, Jesus. Não uma voz alta, estrondosa, mas uma voz suave, delicada, que toca mais o coração do que os ouvidos. Entrega, descansa, deixa que eu cuide de você. E essas três frases, essas três palavras sagradas, transformaram algo profundo dentro de mim. A verdade, Senhor, é que eu sempre tive medo de soltar o controle. Tive medo de que, se eu relaxasse a mão, tudo poderia desmoronar. Tive medo de que, se eu não cuidasse de cada detalhe, algo escaparia. Tive medo de confiar e depois me decepcionar. Tive medo de depender demais, mas a tua paciência comigo, essa paciência tão gentil, tão constante, tão firme, me mostrou que descansar em ti não é risco, é segurança. Descansar em ti não é fraqueza, é sabedoria. Descansar em ti não é desistência, é fé. E Jesus, que paz existe no momento em que finalmente entendemos isso? Eu lembro do dia em que percebi que estava carregando peso demais. Não um peso visível, mas aquele peso interno, emocional, psicológico, espiritual, que se acumula silenciosamente até que a alma grite por alívio. Me senti cansado sem saber por quê. Me senti tenso por dentro. Me senti no limite, como se estivesse tentando controlar uma tempestade com as próprias mãos. E Jesus, naquele dia eu senti tua presença me convidando, como quem chama uma criança exausta para se sentar no colo do pai. Descansa em mim. Só isso. Duas palavras. Mas carregavam tudo o que eu precisava. Porque o descanso não está no fim da luta. O descanso está em ti. O descanso não está na ausência de problemas. O descanso está na certeza da tua presença. O descanso não está na resolução imediata das circunstâncias. O descanso está no teu cuidado constante. E, Senhor, quando eu finalmente soltei o controle, algo profundo aconteceu. Não foi que tudo se resolveu instantaneamente.
Não foi que todos os meus problemas desapareceram de um dia para o outro. Mas o peso saiu de mim. Essa foi a diferença. Porque o descanso de verdade não muda apenas o que acontece ao redor. Ele muda o que acontece dentro de mim. Eu não estava mais lutando sozinho. Eu não estava mais tentando controlar o que não podia controlar. Eu não estava mais carregando o que era teu para carregar. E quando eu entreguei, tu me sustentaste, como sempre fizeste, como sempre farás. Há uma grande beleza no ato de soltar. Soltar aquilo que me fere, soltar aquilo que me pesa, soltar aquilo que me paralisa, soltar aquilo que eu não posso mudar, soltar aquilo que pertence ao teu domínio e não ao meu. E Jesus, cada vez que eu solto, cada vez que eu descanso, cada vez que eu confio, eu sinto tua mão me guiando. Uma mão firme, mas gentil. Uma mão que não puxa, direciona. Uma mão que não empurra, acolhe. Uma mão que não força, acompanha. Tu és o Deus do descanso. Não o descanso superficial, mas o descanso que cura a alma. O descanso que reorganiza o coração. O descanso que alinha pensamentos, o descanso que devolve paz. Jesus, hoje eu percebo algo que antes eu não entendia. Eu não descanso porque a vida está leve. A vida está leve porque eu descanso em ti. Não descanso porque tudo está resolvido. Tudo está resolvido porque eu descanso em ti. Não descanso porque não há problemas. Os problemas se dobram diante da tua presença. E é isso que me permite descansar. O descanso verdadeiro não depende de circunstâncias, depende da confiança, depende da entrega, depende de colocar meus medos nas tuas mãos e permitir que tu governes sobre eles. Quantas vezes, Senhor, eu tentei segurar as coisas na força do meu braço, quando, na verdade, tudo o que tu querias era que eu entregasse. Quantas vezes eu lutei batalhas desnecessárias, quando tu já tinhas preparado o caminho. Quantas vezes perdi noites de sono, quando tu me oferecias paz perfeita. Quantas vezes me agitei, me desgastei, me sobrecarreguei, quando tu sussurravas, vem, deixa que eu cuido. Hoje eu vejo, hoje eu entendo. Descansar em ti não é parar. Descansar em ti é confiar. É colocar os olhos em ti e não nas ondas à minha volta. É lembrar que tu és o Deus que acalma tempestades, não apenas externas, mas internas também. Jesus, obrigado. Obrigado porque tu não me deixas lutar sozinho. Obrigado porque tu me convidas ao descanso quando todos esperam que eu seja forte. Obrigado porque tu me permites ser pequeno diante de ti. Obrigado porque tu recebes minhas fraquezas como quem recebe um presente valioso. Obrigado porque nos teus braços eu encontro o descanso que o mundo nunca me ofereceu. Obrigado porque posso entregar tudo: medos, culpas, expectativas, planos, sonhos, dores, incertezas, e saber que tu cuidas de cada detalhe. Obrigado porque quando eu solto, tu seguras. Quando eu descanso, tu trabalhas. Quando eu me aquieto, tu operas. E quando eu confio, tu transformas tudo. Jesus, obrigado por ser meu descanso, meu lugar seguro, meu pouso, meu equilíbrio, meu alívio, meu descanso eterno. Jesus. Agora que percorri todas essas memórias contigo, que revisitei meu passado, que encarei minhas dores, que reconheci tua bondade, que percebi tua presença, que senti tua misericórdia, que descansei no teu amor. Eu me encontro aqui, diante de ti, com algo que não pode ser explicado, apenas sentido. Uma emoção profunda, um silêncio cheio de significado, um descanso que envolve a alma como um abraço eterno, uma certeza que cresce como luz em dias nublados. Tu sempre estiveste comigo, e sempre estarás. Minha vida inteira, cada capítulo, cada batalha, cada sorriso, cada lágrima, faz sentido quando colocada na tua presença. Tudo o que eu vivi me trouxe até este momento, até este instante santo, em que meu coração finalmente entende que nunca caminhou sozinho. Porque tu foste a mão que me guiou, o olho que me guardou, a voz que me direcionou, o amor que me sustentou, a paz que me reconstruiu. Tu me deste mais do que eu pedi.
mais do que eu sonhei, mais do que eu entendi. Tu me deste a ti mesmo, Jesus. Ao olhar para trás, eu vejo tantas versões de mim mesmo. Versões imaturas, versões feridas, versões ansiosas, versões cansadas, versões quebradas, versões que não sabiam o que estavam fazendo. E mesmo assim, tu amaste todas elas. Tu amaste cada fase, cada etapa, cada momento. Tu não me amaste apenas no meu melhor. Tu me amaste também no meu pior. Tu me amaste quando eu estava no chão. Tu me amaste quando eu estava confuso. Tu me amaste quando eu estava longe. Tu me amaste quando eu estava fraco. Tu me amaste quando eu estava preso em pensamentos que me machucavam. Tu me amaste quando eu não via saída. Tu me amaste quando eu não via valor. Tu me amaste quando eu não me amava. E esse amor me salvou. Hoje, Senhor, eu olho para dentro de mim e encontro algo que antes não existia. Uma paz que não é minha, mas é tua. Uma esperança que não nasce de circunstâncias, mas de quem tu és. Uma força que não vem da minha capacidade, mas da tua fidelidade. Uma alegria que não depende do que eu possuo, mas do fato de que eu te tenho. Jesus, tu és a maior verdade da minha vida. Meu norte, meu sentido, meu sustento, meu refúgio, meu respiro, meu descanso. Tudo o que eu preciso está em ti, e tudo o que sou, entrego a ti. Senhor, existem palavras que não dão conta da gratidão que carrego, mas deixo que minha alma fale por mim. Obrigado pelo teu amor que nunca desistiu de mim. Obrigado pela tua graça que sempre me alcançou. Obrigado pela tua paciência que sempre me esperou. Obrigado pela tua mão que sempre me levantou. Obrigado pela tua bondade que sempre me acompanhou. Obrigado pelo teu perdão que sempre me libertou. Obrigado pela tua presença que sempre me preencheu. Obrigado por nunca me deixar só. Obrigado por nunca virar o rosto. Obrigado por nunca desistir do meu coração. Obrigado por ser Jesus, não apenas o Deus do universo, mas o Deus da minha alma. Hoje, Senhor, eu te entrego tudo, tudo o que sou, tudo o que desejo, tudo o que temo, tudo o que carrego. Eu te entrego o meu passado e te agradeço por ter estado comigo em cada momento. Eu te entrego o meu presente e te agradeço por ser meu sustento diário. Eu te entrego o meu futuro e te agradeço porque tu já estás lá. Jesus, eu não quero caminhar longe de ti jamais. Eu não quero dar um passo sem a tua mão. Eu não quero viver um dia sem a tua presença. Eu não quero respirar longe do teu amor. Porque a verdade mais profunda que descobri nesta jornada é esta: eu preciso de ti. Eu sempre precisei. Eu sempre vou precisar. E isso não me envergonha. Isso me liberta. Porque precisar de ti é ser inteiro. Precisar de ti é ter propósito. Precisar de ti é ter vida. Precisar de ti é ter paz. Senhor, que minha vida inteira seja um louvor a ti. Que minhas palavras te glorifiquem. Que minhas ações te honrem. Que meus dias te reflitam. Que meu modo de amar mostre o teu amor. Que meu modo de servir mostre tua bondade. Que meu modo de existir mostre tua graça. Faz da minha vida um testemunho vivo da tua fidelidade inabalável. E quando vierem dias difíceis, porque eles virão, que eu me lembre, tu estás comigo, tu és minha luz, tu és minha fortaleza, tu és meu amigo, tu és meu refúgio, tu és meu Deus. E isso é tudo o que eu preciso. Jesus, obrigado por caminhar comigo até aqui. Obrigado por caminhar comigo amanhã. Obrigado por caminhar comigo até o fim. Eu te amo. Com a força que tenho, com a alma que me deste, com o coração que tu curaste, com a vida que tu restauraste. Eu te amo porque tu me amaste primeiro. E esse amor mudou tudo. E agora, com este coração cheio, leve e silencioso, eu termino esta oração dizendo apenas: obrigado, Jesus, por tudo, por tanto, por sempre. Amém.